Boa tarde, galerinha. Continuando a aula, agora no novo ambiente, né? Tecnologia nova aí, ó, quadro novo, tá certo? É bom falar sobre isso, porque provavelmente essas aulas nós vamos migrar de plataforma, caso a gente migre para o Moodle, uma nova plataforma, eu vou migrar essas aulas para a nova plataforma. E com uma nova tecnologia aí, para a gente poder fazer algo diferente para vocês, tá? Continuando então, o último tópico do quadro ali era o socialismo. Nós tínhamos o socialismo utópico e o socialismo científico. O socialismo utópico, né, com a criação dos falansterios, com Owen, no inglês Owen, que vai falar sobre esse socialismo utópico, é uma coisa de fato utópica. Né? Em que sentido? O patrão colaboraria com o empregado e eles juntos conseguiriam fazer um modelo em que um contribuía com o outro e levaria a uma sociedade sem classe, uma sociedade de mútua ajuda. Claro que por isso que foi chamado utópico. Tá certo? O José vai explicar isso com mais calma para vocês. Eu vou focar mais no científico. O socialismo científico é o socialismo de Karl Marx. É esse socialismo aqui, que está aqui nesse quadrinho. Nesse sentido, teríamos algumas etapas do socialismo. O que Marx fez? Karl Marx, antes de elaborar essa teoria aqui, que eu resumi ela bem resumida mesmo, ele estudou o capitalismo primeiro. Então ele fez um estudo minucioso do capitalismo para depois fazer a teoria de como ultrapassar o capitalismo e chegar no socialismo e, quiçá, no comunismo. Para isso, ele vai estudar as sociedades antigas, lá no Egito e Mesopotâmia, os modos de produção asiático, para depois estudar o modo de produção escravista, Grécia e Roma, para depois estudar o modo de produção feudal na Idade Média, e para depois chegar no capitalismo, e do capitalismo ir para o socialismo. Como que aconteceria isso? Né? Ele foi percebendo que todos esses modos de produção vai chegar a um ponto que eles vão ter contradições internas. Então, segundo Marx, seriam as próprias contradições do modelo capitalista, assim como no feudal, no escravista, já haviam contradições internas que levariam à sua destruição. Então, esse ponto aqui é muito importante, essa observação. Então, dentro do próprio capitalismo, tem contradições. Quais seriam essas contradições internas do capitalismo? Eu não coloquei aqui, mas o que seria? Primeiro, a chamada mais-valia. O que é a mais-valia? É o lucro excessivo que o proprietário, que o dono da fábrica vai ter em cima do trabalho excedente. Então, por exemplo, você trabalha 16 horas por dia para fazer um carro, certo? Só que aí você ganha R$100. Se você trabalhasse 8 horas, metade do tempo, talvez o ganho já daria para comprar o carro. Então, o proprietário está ganhando 100% em cima do seu trabalho. Isso Marx vai falar que é mais-valia, que é o que acontece hoje, a exploração, né, do empresário em cima do trabalhador. Né? Isso Marx vai falar que é uma crítica chamada mais-valia, o trabalho excedente. Tá certo? Assim como várias outras contradições do capitalismo que ele vai destacar. E aí, o que é necessário para se chegar ao socialismo? Primeira etapa, consciência de classe. Ou seja, quem está sendo explorado, a chamada classe explorada, classe dominada, deveria ter consciência, tomar consciência. Vocês viram na aula passada que eu falei que as pessoas viviam alienadas? Alienação é um conceito de Karl Marx também. Ou seja, a pessoa não tem consciência de que ela está sendo explorada, ela acha que está bom. Porém, muitas pessoas aceitavam a exploração uma vez que ela não podia deixar o emprego. Né? É muito difícil, porque às vezes você está sendo explorado, mas você precisa daquele dinheiro. Se você fazer uma greve e tal, vai ter outro que vai querer o seu lugar. Né? Até hoje acontece isso. Então, a partir do momento da consciência de classe, a luta de classes. Né? Ou seja, segundo Marx, a história é a história da luta de classes. Somente a luta de classes pode levar à mudança de modo de produção, a saída do escravismo para o feudal, do feudal para o capitalista e do capitalista para o socialista. Depois que a classe dominada conseguisse vencer os burgueses, assim como os burgueses venceram os reis absolutistas, né, ocorreria o que Marx chama de ditadura do proletariado. O que seria isso? Seria o socialismo. O que seria essa ditadura? Seria um governo de fato autoritário, o socialismo é autoritário, isso faz parte do socialismo, e a partir desse momento haveria reforma agrária,
né? Stalin vai fazer, de certa forma, uma reforma agrária, porém não vai ser uma ditadura do proletariado na União Soviética, né? É uma ditadura de uma elite, mas vai ter uma reforma agrária para deixar, vamos dizer assim, todo mundo igual à ideia, para depois acabar com o Estado. Aí, por isso que o comunismo muitas vezes se confunde com o anarquismo sem Estado, acabaria com o Estado e chegaria no comunismo. Ah, professor, qual que é a diferença de socialismo e comunismo? O socialismo seria uma etapa para se alcançar o comunismo. Tá? Assim, mas o comunismo é muito utópico, professor. Sim, mas na visão de Marx é necessário fazer todas essas etapas aqui para se chegar no comunismo. Então não seria tão utópico assim, uma vez que ele estudou e tal. Beleza, isso aqui é o capitalismo. Desculpa, isso aqui é o socialismo. Né? Como que a partir da crítica e tal. E aí o capitalismo ele vai se desenvolvendo cada vez mais. Né? Então eu fiz uma contraposição. Socialismo, o que ele acredita, e o avanço. O capitalismo vai avançar cada vez mais. E meio a esse avanço aqui, a gente vai perceber que o capitalismo ele vai se sobrepor ao socialismo. É isso que vai acontecer. Né? O socialismo, infelizmente, né? Eu falo infelizmente, parece que eu estou dando opinião, mas assim, ele não vai vingar, porque tem pontos aqui que eu acho interessante, na minha opinião pessoal, né? Não quer dizer que eu sou socialista, mas né, ele não vai vingar, o que vai vingar é o capitalismo. Beleza. Nós temos aqui o desenvolvimento capitalista. Nós teremos então um capitalismo financeiro. O que seria o capitalismo financeiro? Capital de giro. Né? Eu tenho assistido um programa, né, chamado Tubarões, Shark Tank Brasil, que fala muito disso. Né, na hora de querer um investimento, ela precisa de capital de giro, que é justamente um capital que você precisa estar girando para reinvestir no seu produto. Né? Você tem um dinheiro, você vende, você tem esse capital de giro para poder fazer o seu dinheiro girar. Isso surge a partir do século XX, a partir do Japão, né, que vai começar a crescer, do toyotismo, que a gente viu na aula passada. E aí, a partir disso, essa empresa teria o domínio da produção, desde a produção da matéria-prima até a venda final. Isso chamaria trust. O que seria uma trust? Seria justamente uma empresa que conseguiria dominar todas essas etapas produtivas, assim como as cárteis e as holdings. Já seria algo diferente, as holdings já teria mais a ver com ações, né? Com investimento em ações de empresas, que isso vai começar também a partir desse desenvolvimento, até chegar na indústria atual. O que seria a indústria atual? São as novas tecnologias, desde o Japão, a miniaturização, tudo mais. Eu falei do Fordismo. Professor, até hoje nos Estados Unidos a Ford é tem uma força muito grande lá. Tá, mas o modelo fordista, hoje, ele sofreu uma influência muito grande desse processo de avanço capitalista. Hoje lá também é just in time. Hoje lá também tem uma força muito grande de lucro em relação aos automóveis, né, que começou no Japão. E aí nós temos a miniaturização da economia, que eu falei na aula passada, né, que são produtos cada vez menores. Aí temos um avanço tecnológico também, a partir principalmente da inserção da China no mercado. Isso já vai ser pós-Guerra Fria, né, que a China vai se desenvolver no contexto da globalização, né, e vai disputar também com os Estados Unidos. Né? Então nós vamos ter tudo made in China, nós vamos ter várias, como diz, plataformas, nós vamos ter o Facebook, o Instagram, nós vamos ter um avanço tecnológico muito grande, né, que vai mover essa indústria, inclusive a chamada indústria cultural, que vocês vão ver com o José, né, que ele vai falar do Hockenheimer, que é um autor, sociólogo, vai falar sobre isso, e aí vai virar muito essa questão da busca do lucro, né, da venda, né, da busca da massa, da massificação da economia, vender, iPhone 1, troca, né, então as coisas vão se tornando cada vez mais descartáveis. Enfim, esse é um resumo que eu quis fazer para vocês para encerrar essa questão da Revolução Industrial e desse dualidade entre socialismo e capitalismo. Beleza? Um grande abraço, valeu!